Ei, estudante! Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra 2 ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes 2 ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Boa noite, professor Giovanni, todos os nossos estudantes. Coloca meus slides, por favor. Isso. Todos os nossos estudantes aqui conectados. Que cada um de vocês sejam muito bem-vindos à nossa 7ª aula. E nós estamos trilhando juntos esse caminho que chama planejamento estratégico, onde em cada aula nós estamos subindo degrau a degrau na construção desse conhecimento. E na aula anterior, na última segunda, nós trabalhamos os tipos e fundamentos das estratégias empresariais. Inclusive, a gente revisitou o conceito de estratégia, que é a busca deliberada por um plano de ação, que permite desenvolver e continuamente ajustar uma vantagem competitiva da empresa sobre a outra. Nós vimos também alguns caminhos para essa estratégia ser aplicada dentro de uma organização. E hoje nós iremos subir mais um degrau, e esse subir mais um degrau é nós aprendermos nessa 7ª aula algumas ferramentas para o planejamento estratégico. Então a proposta dessa 7ª aula é abrir literalmente a nossa caixa de ferramenta, é trazer para vocês um ferramental com um olhar estratégico para que vocês, como futuros profissionais, futuros gestores, vocês possam, no momento adequado, dentro da organização, dentro da empresa, utilizar essas ferramentas que nós iremos apresentar e aprender na aula de hoje. E aqui está as nossas metas de aprendizagem. Aquilo que no final da nossa aula nós temos que dar um check em cada um desses itens. Então, primeiramente, nós iremos compreender os tipos de cenário no meio empresarial e, logo na sequência, conhecer a aplicação de ferramentas para o planejamento estratégico. Pois bem, partindo dessas metas de aprendizagem, eu quero trazer uma pergunta para vocês. Os nossos alunos que já estão aqui conectados conosco no chat, que são os nossos alunos fiéis à nossa disciplina. Quais as ferramentas na área de negócios você conhece? Então, com a bagagem que você vem para essa aula, com o conhecimento que você vem para essa aula, quais ferramentas você já ouviu, aplica, conhece, já utilizou dentro da empresa? E essas ferramentas é o ferramental que o professor vai abrir aqui para vocês poderem aprender algumas ferramentas estratégicas, para poder saber qual dessas ferramentas utilizar antes de começar a apresentar algumas delas. DSC, matriz SWOT. Na aula de hoje, nós iremos apresentar algumas dessas ferramentas. E para começar, vocês terem uma experimentação da nossa aula, desse ferramental, o professor vai trazer um vídeo, que esse vídeo vai conectar justamente essa proposta de atuarmos dentro de uma organização através de estratégia e sabermos aplicar a ferramenta correta. E isso eu vou apresentar para vocês através de um vídeo. Então, vídeo na tela, já voltamos. Elaborar de negócio. Parte 8. A estratégica. Toda empresa deve mostrar como irá competir no mercado
e definir estratégias para atingir metas. A estratégia é a combinação entre os fins que a empresa busca e os meios utilizados. Os fins devem originar os meios, ou seja, que a definição da meta dê origem à ação, e não o contrário. Ao estabelecer estratégias, avalie os pontos fortes e fracos da sua empresa e as ameaças e oportunidades proporcionadas pelo ambiente externo. Isso pode ser feito através da técnica conhecida como FOFA, sigla para forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, uma ferramenta simples e eficaz. Perceberam? Através desse vídeo, ele é bem breve, ele traz ali informações, até uma frase bem interessante, que quando a gente pensa na estratégia, é a gente pensar nos fins e nos meios. E através do fim, que é a finalidade, que é a visão, onde a gente quer chegar, como organização, como empresa, nós iremos definir os meios e não o contrário. E ele cita também que quando uma empresa ela está atuando dentro de um negócio, é fundamental ela saber os seus pontos fortes, aquilo que ela faz muito bem, que são as suas forças, e os seus pontos fracos, que as suas fraquezas, aquilo que ela não faz tão bem. Eu gostaria, nesse momento da nossa aula, fazer cada um de vocês refletirem. O Ronaldo, o Anderson, o Fábio, o Ednei, a Gabriela, o Luciano, a Cíntia, porque em uma empresa é essencial conhecer suas forças e fraquezas. Então, na sua opinião, da mesma forma daquela pergunta que o professor trouxe agora há pouco, com o seu conhecimento, com a bagagem que você vem para a nossa 7ª aula, por quê que é importante conhecer o que a empresa faz de bem, o que a empresa não faz tão bem assim, as suas forças, as suas fraquezas? Então, o Eduardo já participou ali, ele trouxe que a estratégia empresarial é fundamental, porque proporciona direção e foco para a organização. Excelente, Eduardo. Porque a empresa, ela não pode, principalmente os colaboradores, não podem se sentir num barco que para onde sopra, o vento acaba soprando para todo lado, esse barco vai mudando. Não, a empresa tem que ter um direcionamento, tem que ter um foco aonde ela quer chegar, que todos os esforços, todos os setores vão se comprometer com os seus objetivos para atender o objetivo macro, para atender o objetivo estratégico. O Guilherme, que acabou de chegar, seja muito bem-vindo, Guilherme Toledo. O importante é chegar. Uma excelente noite para todos nós. Pois bem, partindo dessa reflexão, o porquê uma empresa é essencial conhecer suas forças e fraquezas, que nem o Guilherme já chegou chegando, já está participando ali, parabéns. O Guilherme colocou, conhecer nossas fraquezas nos dá a chance de melhorar e conhecer nossa força podemos potencializar. É sobre isso que o Guilherme acabou de colocar ali no chat. O Eduardo, para mim o foco é tudo. Concorda, Eduardo? O foco, ele vai nos direcionar. O foco vai fazer com que, mesmo que ruídos, mudanças aconteçam, que às vezes é necessário algumas calibragens no nosso planejamento, mas eu tenho muito ali o desejo, qual que é a minha visão, aonde eu quero estar como organização. O Ednei também participou ali conosco, conhecendo suas fraquezas e ameaças, a empresa tem oportunidade de direcionar seus esforços para cumprir sua missão, visão e valores. Excelente, Ednei. Olha que interessante que o Ednei colocou, porque quando a gente conhece aquilo que a gente precisa melhorar e também aquilo que as nossas forças, nós vamos direcionar. Nós vamos direcionar para as nossas oportunidades, para os esforços, para cumprir
a missão e a visão e valores. Conectando lá com a nossa terceira aula. Parabéns, Ednei. A Deja, que acabou de chegar, seja muito bem-vindo, Deja. O Alexandre Lopes. Porque as forças da empresa precisam de melhoramento contínuo e as fraquezas buscar sempre as soluções. Ótimo, Alexandre. Então, com isso, a gente consegue perceber aquilo que a gente está fazendo bem, continuar fazendo esse bem, mas de uma forma contínua. Não quer dizer que a gente chegou num patamar dentro da empresa que nós iremos nos acomodar. Porque o nosso concorrente pode fazer melhor algo que um patamar que a gente chegou. O nosso concorrente pode fazer melhor o que a gente faz hoje, a gente pode ficar para trás. Lembra da nossa aula da vantagem competitiva? Nós falamos sobre isso. O Adailton, com base em uma análise honesta de seus pontos fortes e fracos, a empresa toma decisões mais embasadas, evitando desperdício e aumentando as suas chances de sucesso. É isso que o Adailton colocou. Essa análise dela tem que ser de uma forma transparente, de uma forma honesta. Às vezes dói a gente apontar pontos fracos dentro da empresa, mas é necessário, porque o mercado ele é cruel. Se a gente não olha para as nossas fraquezas, para aquilo que a gente precisa melhorar, isso vai tornar uma ameaça. Isso vai tornar uma força. Lembra daquelas 5 forças de Porter que a gente estudou há 2 aulas atrás? Que elas acabam aumentando ou diminuindo a nossa competitividade? Pois bem, aqui também nós temos a participação do Hugo, conhecer as fraquezas e a empresa evoluir juntos. A Gabriela, porque permite que a empresa valorize seus pontos fortes e corrigir as fraquezas, garantindo melhores decisões e crescimento sustentável. O Juarez acabou de chegar, seja muito bem-vindo. A Amanda também, a Laísa, sejam todos bem-vindos. Ótimo, Pazini. É uma estratégia de sobrevivência, sim, dentro do mercado, dentro do negócio. Então, isso acaba permitindo com que a empresa ela olhe para aquilo, os seus pontos fortes e seus pontos fracos, e ela monte uma estratégia para poder competir através de uma estratégia de sobrevivência. Ótimo, muito bom, muito bom. Todas as participações de vocês. Alguns de vocês estão falando do áudio ali do professor. Deixa eu só fazer uma mudança aqui. Eu vou mudar aqui, tá? Eu vou tirar o fone, daí vocês me dão... Eu vou tirar o microfone, aí vocês me dão um retorno, se melhora ou não, tá? Eu não mudei nada aqui, estou trabalhando da mesma forma que eu trabalhei conforme as outras aulas. Mas eu vou tirar aqui o microfone. Veja, me dá um retorno, por favor, ali no chat. Eu mudei o áudio, a captação, vê se agora melhorou, piorou, parou. Agora não estão mais me ouvindo? Me dê um retorno, por favor. Teste, teste. Alô, alô, tá melhor? Obrigado, Serjão. Obrigado. Melhorou? Então tá, então. Então eu vou dar continuidade aqui na aula sem o áudio ali que eu estava usando do microfone, ok? Não está mais chiando mais. Obrigado, obrigado, pessoal. Vamos dar continuidade aqui, então. Joia. Então, aqui, o porquê que a gente precisa olhar, então, para isso? Então, a gente, para buscar essas oportunidades, fraquezas, a gente vai olhar isso com mais cuidado a partir de agora. E esse olhar com mais cuidado, nós vamos começar a apresentar alguns cenários, porque é nos cenários que nós vamos estar aplicando o dia a dia da organização.
É nesse cenário que nós vamos estar aplicando as estratégias, que nós vamos estar identificando pontos fortes, pontos fracos. Então perceba que basicamente nós temos 3 grandes cenários, que quando a gente olhar para dentro de uma empresa, nós precisamos cuidar e nós precisamos ter estratégias para 3 tipos de possibilidade, no mínimo, tá? Então, uma estratégia que prevê um cenário otimista, um cenário realista e um cenário pessimista. Então, no cenário otimista, é onde a gente imagina uma situação possível para o negócio. É aquele que as coisas estão indo muito bem, a economia está indo muito bem, aquele mercado que eu atuo, nós não temos nenhuma interferência externa. Então, é aquele cenário que todas as coisas estão indo muito bem. Já nós temos o intermediário, que é o cenário realista, que quando se detalha a real situação do negócio sem interferências externas, otimistas ou pessimistas. Então, olhando a realidade de agora, o mercado, o câmbio, o ambiente externo, tudo aquilo que interfere o seu negócio. E depois, o cenário pessimista, em que se prevê a pior situação possível para o negócio. Então, quando a economia ela está muito agressiva, o câmbio ele está trabalhando de uma forma contrária, está vindo a questão do tarifaço lá de fatores externos. Então, esse é o cenário pessimista. Então, é fundamental, quando vocês estiverem avaliando, quando vocês estiverem pensando nas estratégias, também prever essa estratégia sendo aplicada num cenário otimista, num cenário realista e no cenário pessimista, que a gente vai ter 3 perspectivas diferentes. Eu não vou trabalhar de uma forma apenas reativa, eu vou trabalhar de uma forma preventiva, porque se houver alguma mudança e as coisas forem para o lado pessimista, eu, como gestor, eu já sei como agir. E pelo contrário, eu olhando e trazendo pontos positivos, trazendo um cenário mais favorável, eu já tenho o cenário otimista que me ajuda a tomar algumas decisões. Dando sequência, e aqui, como que a gente pode avaliar esse ambiente que nós podemos separar tanto no ambiente interno, externo, e no meio a gente tem a organização. Então, no ambiente externo, é olhar fatores econômicos, tecnológicos, políticos, sociais. E já no ambiente interno, olhar para os ativos físicos, recursos humanos, relações interpessoais. E ali a gente tem todos esses fatores que acabam se relacionando com o ambiente interno e com o ambiente externo da organização. Entendendo que é fundamental, quando nós estivermos aplicando uma estratégia, observar o cenário que nós estamos e deixar previsto cenário otimista, realista e pessimista. Nós vamos agora trazer algumas ferramentas práticas e aplicáveis sobre as estratégias. E a primeira que a gente vai trabalhar aqui com vocês, que é uma bem comum, inclusive vocês colocaram ali no início do chat, quando o professor perguntou, algumas ferramentas que vocês conhecem, e vocês trouxeram ali a análise SWOT. Então, ela trata-se da análise tanto de dentro quanto de fora da organização, para assim se ter as informações e a compreensão necessária para poder começar a pensar em planejamento estratégico. Quando nós queremos identificar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças, queremos analisar o ambiente da empresa, essa
é a ferramenta mais adequada. E para trazer para vocês uma ideia dessa ferramenta, ela traz uma proposta de um quadrante, aonde nesse quadrante é uma matriz que ela se relaciona em 2 pilares. Esse eixo, que é a dimensão ambiental, que é nós olharmos para o ambiente externo e o ambiente interno, então interno dentro da empresa, externo fora dos muros da empresa. E aqui, na dimensão do objetivo, nós temos aquilo que é favorável e aquilo que pode prejudicar os negócios. Então, no ambiente interno, é realmente nessa matriz, nesse quadrante, a gente vir que nem um dos estudantes colocaram lá para nós, através do chat, nós sermos honestos com nós mesmos, aqui colocando em tópicos tudo que nós identificamos que é força dentro da empresa. Então o setor de qualidade é uma força dentro da empresa? Vamos colocar. O time de atendimento? Vamos colocar. Os equipamentos são de ponta? Vamos colocar. Um pouco mais embaixo, ou do lado direito, nós temos as fraquezas, ainda olhando para o ambiente interno, o que é aquilo que a gente não faz tão bem. Então, é necessário uma reflexão cuidadosa, uma reflexão com bastante cuidado, aquilo que a gente não faz tão bem, que são as fraquezas da empresa. Então, a gente vai identificando atividades, setores, aquilo que a gente precisa melhorar. Então aqui dentro da empresa, a área de manutenção, a gente não tem ela estruturada. Ok, vamos colocar. Aqui dentro da empresa, a gente não tem o manual de normas e condutas. Vamos colocar. Então, tudo que afeta o ambiente interno, que está prejudicando o negócio. E na parte inferior dessa matriz, nós temos o olhar para o ambiente externo. Nesse olhar para o ambiente externo, é também da mesma forma, a gente pontuar, colocar por tópico todas as oportunidades que nós temos dentro do negócio. Então, oportunidades de fatores externos, economia, câmbio, mercado, algum fornecedor, algo que está acontecendo, algum movimento externo, uma legislação, ela pode tanto ir para o lado da oportunidade como o lado da ameaça. Então é você avaliar isso e colocar. E mais que colocar no papel, você olhar para isso, o que eu posso fazer com essa força para que aquela oportunidade vire um negócio? O que eu devo fazer para reduzir aquela fraqueza, para que ela não vire uma ameaça e eu perca espaço dentro do mercado? Perceberam? É essa a proposta da análise SWOT. E para ficar ainda mais claro isso para vocês, dizem que uma imagem diz mais que 1000 palavras, então eu mostrei uma imagem aqui, mas eu vou trazer também um vídeo para vocês, que vai ilustrar isso que o professor acabou de trazer sobre a análise SWOT em um outro contexto. Então, vídeo na tela da nossa segunda experimentação. Já voltamos. SWOT na minha empresa. Para enfrentar o mercado e ser um empreendedor de sucesso, faça a análise SWOT. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Por meio dessa análise, você define os planos e metas da sua empresa, reconhece o ambiente para as melhores oportunidades, desenvolve potencialidades e mapeia ameaças externas. Relacione sua empresa ao seu ambiente, busque informações sobre clientes, concorrentes, fornecedores, parceiros. Saiba sobre os preços praticados, meios de distribuição, fique antenado nas tecnologias disponíveis e atenção a fatores sociopolíticos. Olhe também para dentro da sua empresa. Verifique o desempenho dos departamentos, o poder da sua marca, os produtos e serviços oferecidos e a capacidade da equipe. Com esse levantamento, suas estratégias terão mais impacto. As oportunidades são situações, forças e ideias externas à sua empresa, dos quais você pode tirar proveito. As ameaças são fenômenos externos que podem criar obstáculos ao seu negócio,
mas que poderão ser evitadas. As forças são vantagens da sua empresa que precisam ser potencializadas para que as oportunidades sejam aproveitadas. As fraquezas são desvantagens que impedem um melhor desempenho. Para fazer uma análise SWOT, siga esses passos. Primeiro, reúna uma equipe diversa. Estimule a participação. Segundo, registre, consolide e organize as informações para todos visualizarem. Terceiro, esclareça cada um dos pontos e consolide as ideias em comum. E por último, ordene os principais pontos detalhando bem cada um deles. Repita isso para fraquezas, oportunidades e ameaças. Com a análise SWOT, você terá informações decisivas para formular suas estratégias e aproveitar as oportunidades. Perceberam, através dessa experimentação, que interessante essa proposta, onde ele trouxe com detalhamento, análise SWOT, como é a construção dela. E, inclusive, o Diego até trouxe uma pergunta bem pertinente. Obrigado, Diego, pela sua pergunta. Quando é realizado essa análise SWOT, é de praxe realizar algum plano de ação para os pontos avaliados? Sim, é uma boa prática, Diego, e deve ser feito. As empresas que param apenas colocando os pontos, aquilo que é força, fraqueza, oportunidade, ameaça, e não vai para o próximo nível, elas estão deixando uma oportunidade para trás. Então, é uma boa prática de mercado fazer o plano de ação. É a mesma coisa que você, como pessoa física, pensar numa viagem. Então eu tenho um ponto forte para poder visitar aquela cidade. Esses já são os pontos fracos para visitar essa cidade. Essas são as oportunidades que a gente tem no mês de dezembro, novembro. Isso aqui é ameaça se eu comprar passagem nesse mês. Mas deixar tudo no papel e não fizer um plano de ação. Qual que é o melhor momento para cotar? Quando que eu devo comprar as passagens? Quando que eu devo... Se eu devo ir de carro, se eu devo ir de avião. Então perceba, até eu faço essa associação com essa viagem, com esse exemplo para vocês. Perceberam? Então, se eu tenho uma análise SWOT sem fazer um plano de ação, eu tenho ela ali como se fosse algo que ela não vai dar o próximo passo. Foi só um levantamento. Então, é fundamental, a partir dela, olhar para os pontos fortes, como eu posso tirar melhor proveito desses pontos fortes para que aquelas oportunidades virem negócio. Esse é o raciocínio. E também o contrário. O que eu devo cuidar das fraquezas para que essas fraquezas elas não evidenciem e as ameaças virem uma perda de espaço de mercado. Percebeu, Diego? Espero ter ajudado, tá? O JJR Prado, dentro de uma grande empresa, qual seria o setor responsável pela aplicação da ferramenta? JJR Prado, quando a gente pensa numa grande empresa e pensando numa ferramenta que nós estamos aqui estratégica, normalmente se tem um comitê estratégico, um comitê de pessoas que vão trazer representatividade de cada setor. Porque esse comitê não pode ser homogêneo, com um único pensamento, um único setor, ou apenas top-down, de cima para baixo. O ideal, aí eu estou te falando uma boa prática de mercado, inclusive nós vamos falar sobre boas práticas no planejamento estratégico nas próximas aulas, mas já trazendo esse esquenta aqui para você e para os demais estudantes. O ideal é que se tenha um comitê com representatividade e voz de cada setor, porque essa pessoa pode trazer as demandas, essa pessoa pode trazer o olhar dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças com aquele departamento. Por isso que é interessante ter essa ideia. Isso, Baiano, coloca o seu nome ali, por favor, para o professor saber. Seja muito bem-vindo à nossa 7ª aula. Não pode deixar em um só setor.
para não ter um único pensamento, uma única ideia. Porque a estratégia, ela vai levar todos da empresa para um outro patamar. O José Milton colocou ali para nós, muito obrigado. E isso, o José Milton colocou que na empresa onde ele trabalha, cada setor faz a sua apresentação. Olha que interessante. Dando continuidade aqui, e continuando abrindo a nossa caixa de ferramenta, a próxima que o professor separou aqui é a ciclo de vida do produto, que é uma ferramenta frequentemente utilizada pelos gestores para traçar estratégias de participação do mercado e a do ciclo de vida do produto. Isso aqui é importante para a gente saber, dentro do mix de produto que a empresa oferece para o mercado, os produtos que ela oferece estão em qual fase do ciclo? Introdução, crescimento, maturidade ou declínio? Observe melhor isso através dessa figura. Então, ali tem uma separação: introdução, crescimento, maturidade, declínio. Perceba que tem uma linha pontilhada que é o lucro da empresa. Então, conforme aquele produto nasce, na maioria dos casos, ainda ela está querendo ganhar escala, está querendo ganhar mercado, eu introduzir, eu estou fazendo as primeiras ações de marketing, publicidade, divulgação desse produto, desse serviço. Então, ele está ainda no momento embrionário, introdutório dentro do mercado. Depois, ele começa a ganhar escala, aí ele começa a crescer, mais clientes começam. Então, o meu produto, eu tenho que avaliar em qual desses estágios ele está dentro dessa ferramenta: introdução, crescimento, maturidade ou declínio. Por que isso é importante, professor? Porque se eu tenho produtos que já estão no declínio, esses produtos eu não posso mais investir, porque o mercado já está dizendo que ele já está começando a ficando obsoleto, porque o mercado está dizendo que esse produto está em declínio. Então, eu não vou investir, eu não vou colocar recursos dentro de um produto que está em declínio. Da mesma forma, eu tenho muitos produtos em maturidade, mas eu já tenho novos produtos que estão vindo numa nova curva, que estão sendo introduzidos, novas soluções, uma nova tecnologia, uma nova adaptação do meu produto, da minha prestação de serviço. E ainda mais vocês, como futuros engenheiros de produção, é essencial essa figura. É essencial amanhã lá no escritório, na indústria, na empresa onde você atua, faça essa simulação. Avalie, pegue o mix de produto da tua empresa e faça essa classificação. Coloque os produtos, cada um, na sua caixinha, vamos dizer assim. E senta com o teu gestor, avalie, a minha visão, ela está coerente, está correta. Olha, a gente tem muito produto em declínio, não temos nenhum produto em introdução, todos os nossos produtos estão na maturidade, existe um certo risco, porque não tem nenhuma novidade vindo. Então, se de repente o mercado muda, esses produtos começam a cair em declínio. Então, por isso que é importante também a gente ter essa ferramenta no bolso, na aplicação, dentro da área industrial e dentro da área empresarial. Dando sequência aqui, nós temos a próxima ferramenta, também focada no produto, que é a BSG, é outro tipo de matriz. A gente tem a matriz SWOT, que a gente conversou agora há pouco, que avalia o ambiente da empresa. E essa daqui, a matriz BCG, ela entende a participação e o posicionamento de um produto no mercado. Ela foi desenvolvida por um modelo de avaliação de participação relativa no mercado, conhecido como matriz de crescimento e participação ou simplesmente matriz BCG. Vamos visualizar aqui a proposta dessa matriz. Então, a gente tem aqui o desenho dela, onde do lado esquerdo nós temos o potencial crescimento do negócio, que ele pode estar baixo ou alto, e aqui, na base dela, a participação do mercado atual do negócio. Então, quando a gente tem, aqui também é um quadrante,
aonde nessa matriz da mesma proposta lá do ciclo de vida que nós vamos encaixar o nosso produto, a família de produtos, o grupo de produto em cada uma daquelas curvas do ciclo de vida, aqui também nessa proposta. Nós temos produtos que são estrela, vaca leiteira, cão, criança problema, e cada uma delas, eles têm uma característica. Então, aquele que eu tenho uma participação alta, mas não tem muito potencial de crescimento de mercado, ele já é um mercado estagnado, então esses produtos nós vamos classificar na vaca leiteira. Já quando a participação do mercado é baixa e também é crescimento baixo, eu já tenho pouco espaço, e além desse espaço que já é pouco, não tem mais crescimento naquele produto, naquela vertical que eu estou oferecendo para dentro do mercado, eu coloco como cão, que é aquele que a gente tem que evitar ao máximo. Já a participação do mercado atual é baixa, mas nós temos o potencial, uma oportunidade muito grande. O mercado está querendo, está desejando aquele produto, aquele serviço, só que a minha fatia dentro do mercado é muito pequena. E por que criança problema? Porque ele está no risco ou de virar um produto estrela, que vai dar muito bom, ou ele cair para um produto tipo cão, que daí eu tenho que me livrar disso daí, ou abacaxi também, me livrar disso daqui, que isso daqui não vai dar bom para dentro da empresa. E o ideal, que é a sequência de sucesso, é ter produtos estrelas, que nós já temos uma alta participação do mercado, e esse mercado ele está cada vez mais em expansão. Então percebam que essa é uma oportunidade também de nós aplicarmos mais uma ferramenta voltada para o produto, famílias de produto, grupos de produto dentro da nossa empresa. A Deja deu até uma dica de livro ali. Muito obrigado, Deja. A Deja colocou para nós: prof, tem um livro, Descubra Seus Pontos Fortes, é bem legal. Ensina a trabalhar os pontos fracos. No meio do livro tem um código, através dele descobrimos os pontos fortes a sermos trabalhados. Olha que interessante. Então, aqueles que gostam de literatura, que gostam de fazer uma autocrítica, fica a dica aí da Deja aí, que faz muito sentido. Dando sequência no nosso ferramental que nós estamos abrindo aqui para vocês, o próximo que a gente separou é o BSC. Já é uma ferramenta mais estratégica, mais de resultado estratégico, que a BSC significa Balanced Scorecard, que ele pontua o BSC como traduz a missão e a estratégia da empresa na forma de objetivos e indicadores. Resume-se em um único documento, dividido em 4 diferentes perspectivas: financeira, cliente, processos internos, aprendizagem e crescimento. Eu vou colocar uma figura aqui. Antes deixa eu colocar a figura aqui, depois eu volto colocar aqui uma figura para vocês que vai trazer aqui como que é a ideia desse BSC. Então, no centro dele, ele fica a visão estratégica, a missão, e ele conversa de uma forma com indicadores, com resultados, em 4 perspectivas diferentes. A perspectiva financeira, que está aqui no topo, que para ter sucesso financeiro, como nós devemos aparecer para os nossos investidores. Ela se relaciona com os processos internos de negócio, para satisfazer os clientes em quais processos devemos nos sobressair, e do lado esquerdo, o cliente, para alcançar nossa visão, como devemos ser vistos pelos nossos clientes, e embaixo, aprendizado e crescimento, para alcançar nossa visão, para sustentar essas habilidades. Então percebam que no centro tem a visão, a estratégia, a missão, em volta, e é um ciclo contínuo que não para, ela traz essa proposta, o que cada uma dessas 4 fatores, 4 pilares podem contribuir para a visão e a missão estratégica do negócio. E para deixar ainda mais claro, eu vou trazer uma fala de um gestor
que ele explica como foi a aplicação do BSC dentro da empresa dele. Tadeu acabou de chegar. Ô, Tadeu, ó, depois tem que assistir a aula, tá? Ela vai ficar gravada, assim para você, como os demais estudantes que vão assistir por demanda, tá? Então já estamos no finalzinho, tá, Tadeu? Mas dá para você aqui acompanhar a experimentação que o professor vai colocar aqui do BSC. Então, vídeo na tela da aplicação do BSC, que esse gestor vai explicar para cada um de nós como que foi a construção do BSC na empresa onde ele atua. Vídeo na tela, já voltamos. Ou resumidamente, o BSC é uma metodologia que foi desenvolvida há 20 e poucos anos atrás por Norton e Kaplan. Eles se questionaram se avaliar o resultado de uma empresa única e exclusivamente pela dimensão financeira era suficiente. Chegaram à conclusão que seria bem mais interessante olhar a empresa não em uma dimensão, mas em 4. Essas 4 dimensões são a dimensão de pessoas, ou crescimento e aprendizado, a dimensão de processos internos, a dimensão de clientes e, por fim, a dimensão financeira. É uma metodologia de gestão que permite que a gente consiga transportar os objetivos estratégicos até a ação, perpassando toda a organização de forma vertical e horizontal, de forma que os resultados sejam atingidos e cada pessoa na organização chegue ao nível de ter o seu próprio BSC, sabendo o que ele precisa fazer concretamente para que a empresa atinja os seus objetivos estratégicos. A construção do mapa estratégico do BSC, ela foi feita na Proxys a 20 pares de mãos, além de um consultor externo, só para chegar no mapa estratégico. Foram investidas mais de 1.000 horas de trabalho intenso deste time que a gente chama dos Top 20. Nós avaliamos todas as áreas da empresa, todas as atividades da empresa, todos os indicadores chaves que nós queremos atingir, buscamos analisar todos os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, as ameaças, oportunidades, para a gente chegar nesse mapa estratégico. E a base da construção disso tudo, quer dizer, o alicerce lá embaixo, para você, em cima dele, começar a construir todos os objetivos estratégicos na realização do propósito da organização, são os valores. Então, a conexão dos valores ela está absolutamente presente em cada estratégia, cada tática e cada ação, e cada uma delas é colocada lado a lado com os valores para ver se é coerente, se é íntegra. Porque não adianta você declarar uma coisa e fazer outra. Entre os alpinistas existem algumas máximas que são sagradas. Uma delas é: falou, faça. Isso é integridade. Você ser aquilo que você se propõe a ser. E a integração entre os valores e tudo aquilo que você faz transforma uma organização numa organização íntegra, numa organização crível, numa organização que clientes vão querer apostar nela por muitos e muitos anos, porque sabe que a conduta dessa organização vai ser compatível com o seu discurso. Perceberam, através da fala desse gestor, que interessante essa aplicação do BSC, que foram feitos com pares de mãos, que foi criado esse comitê para construção, aplicação e até esse BSC individual? E uma frase lá que ele finalizou: se você falou, faça. Então você, como futuro profissional, que você possa aplicar cada uma dessas ferramentas. Mesmo que agora seja de uma maneira simulada, para quando aparecer oportunidade na vida real, no ambiente profissional, você esteja preparado. Então estamos finalizando mais uma aula aqui com vocês. E o que aprendemos até aqui? Então nós aprendemos as ferramentas para análise do ambiente. Então, entre elas, nós destacamos análise SWOT,
que é uma ferramenta voltada para análise ambiental, tanto para fatores internos como fatores externos. Quando a gente olha para dentro de casa, nós estamos pontuando as forças e fraquezas, e quando a gente olha para o ambiente externo, nós estamos pontuando as oportunidades e as ameaças. Nós vimos também o ciclo de vida de produto, aonde é fundamental nós olharmos para o mix do nosso produto e pontuarmos em qual etapa ele está: introdução, crescimento, maturidade e declínio. Assim também através da matriz BSG. E por fim, trabalhamos também a ferramenta do BSC, Balancete Scorecard. Eu desejo para vocês uma ótima semana, ótimos estudos, que você venha preparado para a nossa próxima aula e desejo para você uma excelente semana. Fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau!